Nosso grupo irá falar sobre o Past Perfect. O Past Perfect é usado para descrever uma ação que ocorreu no passado, antes de outra ação também passada. É formado com o passado simples do verbo to have, had, que funciona como auxiliar do verbo principal, seguido do past participle, particípio passado do verbo principal. Lembre-se de que o particípio passado dos verbos regulares terminam em ed e os verbos irregulares possuem forma própria. O Past Perfect possui três formas. A primeira delas é a forma afirmativa. Vejamos o exemplo. The film had already started when we got to the cinema. O filme já tinha começado quando chegamos ao cinema. Compare. The film started when we got to the cinema. As duas ações ocorreram ao mesmo tempo, diferente do que ocorre no Past Perfect, onde ambas ações ocorrem no passado, porém uma antes da outra. O próximo exemplo. The mall had already closed when I arrived there. O shopping já tinha fechado quando cheguei lá. A forma afirmativa do Past Perfect é composta por sujeito, mais passado simples do verbo to have, mais particípio passado do verbo principal. Na forma negativa do Past Perfect, é necessário acrescentar o not ao verbo auxiliar. Também há a forma contraída, que é igual a had mais not, que resulta na palavra hadn't. As frases negativas do Past Perfect Simple são formadas pelo sujeito da frase, mais o had, que é o verbo auxiliar do passado, mais not, que caracteriza a forma negativa, ou hadn't, que é a forma contraída, mais o particípio passado do verbo principal. Exemplos. I hadn't heard you knocking the door because I was sleeping. Não ouvi você bater na porta porque estava dormindo. Peter hadn't realized that the place was so dangerous. Pedro não tinha se dado conta de que o lugar era tão perigoso. Na forma interrogativa do Past Perfect, o verbo had sempre posiciona-se antes do sujeito da oração. E para se formarem frases, basta utilizar o verbo had mais o sujeito mais o particípio passado do verbo principal, como são mostrados ali nos dois exemplos. Exemplo número 1. Had the train already left when you go to the station? O trem já tinha partido quando você chegou à estação? Exemplo número 2. Had to read the book before seeing the movie? Ela tinha lido o livro antes de assistir ao filme?